pessoal do Guia Brasil América. Opa! Olha aqui, ó, máscara. Vocês sabem, evidentemente, que eu não faço nenhum tipo de vídeo com máscara. Mas eu fiz isso hoje para chamar a sua atenção. O câmbio 5,26. Mas nos Estados Unidos, ontem, da Casa Branca saiu uma recomendação, não, saiu já uma informação definitiva, tá? Não é necessário usar mais máscara em todo o território americano. Pode ser externo, interno, dentro de evento, restaurante, onde quer que seja. Desde que você está devidamente vacinado, então você não tem mais necessidade de usar a máscara. Então, livre, isso é um sinal que o Covid foi-se embora. As pessoas estão se vacinando nos Estados Unidos. Tem muita gente que não quer se vacinar, mas o fato é que já existe aquela imunidade de rebanho. Então veja, se a própria Casa Branca está dizendo que ninguém pode te obrigar a usar máscara, você chega num restaurante, você chega num evento, chega numa igreja, chega no escritório e você simplesmente entra lá e fala, se você tem consciência que você já foi vacinado, tomou a segunda dose naquelas vacinas que necessita de segunda dose, e está tranquilo, pronto. Você não precisa, pode aposentar sua máscara, pode guardar na gaveta ou jogar no lixo, porque esperamos nunca mais ter que usar a máscara da maneira como usamos nesse ano de 2020. Foi terrível, era algo assim que nos perseguia e um medo. A máscara estava ali querendo nos proteger, a gente tinha certeza, se protegia, é isso, não aquilo. Agora nós podemos respirar aliviados. Dito isso, nos Estados Unidos também estão preocupados com a inflação e parece que ela deu uma acalmada, o mercado já se animou, os juros já cederam. Então, vida que segue, vão buscar um equilíbrio nos juros e na inflação e não querem mexer nisso até pelo menos 2023. Nós falamos e comentamos ontem sobre uma pesquisa do Datafolha que dava aí ele ganhando, o Lula ganhando no segundo turno 55%. Acontece que saíram mais outros 5 pesquisas, pesquisas com, digamos assim, institutos que trazem um pouco mais de confiança, como o Instituto Paraná e outros institutos, se não me engano, Ibope também. E em todos eles o Bolsonaro sai na frente, vai para o segundo turno e no segundo turno ele perde para o Lula. E evidente que só o Datafolha tem uma margem tão grande, porque os outros têm uma margem bem pequena, há uma diferença, em alguns casos tem até empate técnico. Então, há um alerta, como é que pode o pessoal querer votar no ex-presidiário, no que o Lula fez? Acontece que esse foi o pior momento no Brasil quando fizeram a pesquisa. Havia as pessoas morrendo, o cemitério lotado, não davam conta, as UTIs lotadas. Então foi o pior momento do Bolsonaro e foram feitas pesquisas assim, digamos assim, no maior crise do seu governo. Nós sabíamos que, por exemplo, o Trump estava ganhando as eleições aqui até o início de 2019, estava tranquilo, ganhando, final de 2019 bombando. Quando chegou no ano de 2020, começou a pandemia, ele perdeu o pé, começou a ter dificuldade com a relação à economia, ele não tinha muito o que fazer, era o Covid, e no final das contas ele acabou perdendo. Fica um alerta para o Bolsonaro, os apoiadores do Bolsonaro, a família do Bolsonaro e todos aqueles que não querem mais a esquerda e o PT no governo. Precisa voltar para a base. Lembra como disse o Mano Brown em 2017? Tem que voltar para a base. Então, o que acontece? Bolsonaro agiu de forma péssima na pandemia, não do ponto de vista da ação, mas da retórica. O que ele falava? A pessoa falava, tá doente, e daí? O que eu faço o quê? Ele não era solidário, ele não mostrava compaixão ao povo. Embora as ações, a gente tem visto na CPI da Covid, que ele comprou as vacinas no tempo certo, que ele trabalhou de maneira certa, que quando ele disse que tinha que ter um equilíbrio entre a economia e também o lockdown, também estava certo, a própria OMS disse isso, que você não podia estar algemando e batendo em mulher na rua, porque ela estava andando sem máscara, e a polícia, muitos policiais fizeram isso. Então dizer que o Bolsonaro estava errado em suas ações é um erro, ele estava certo nas suas ações. O problema é a maneira como ele se postou e como ele falava, né? Essa maneira truculenta. A pessoa acabou de perder um ente querido, vem alguém truculento e fala, você tem que andar sem máscara, você pode ir na padaria assim.
camarada tá temeroso, ele tem medo de sair no elevador. Como é que você vai falar para ele? Então, esse tipo de posição, ele tem que voltar para a base e tem que aprender. Ele tem que saber que ele lida com o ser humano, que ele é um presidente do país e precisa ter equilíbrio na hora de falar. Não adianta ele querer falar só para a base dele, que quer saber de pancada, pancada, pancada. Ele tem que entender que o país é dividido. Tem uma boa parte que é esquerda, uma boa parte que é conservador, direita com ele, mas existe uma galera no meio que precisa ser atendida e precisa saber falar com esse povo, né? E só assim nós vamos ter um câmbio e uma vida mais equilibrada no Brasil, porque no nível de pandemia, como nós tivemos, no nível de um Lula provavelmente sentando lá, o capital vai embora, o dólar vai para cima. E todo mundo quer o quê? Um dólar equilibrado mais barato. Vamos nessa. E o Renan Calheiros se dando muito mal ali na CPI da Covid. Ele é um inútil mesmo. Guia para as Américas, Ferro o nosso câmbio sempre flutuando. Um abraço.